Sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos dar sequência então à nossa maratona de álgebra linear? Bom, hoje nós vamos falar sobre propriedades dos determinantes, tá certo? Então é o seguinte, ó, propriedades, introdução, né? Sempre tem aquela introduçãozinha básica, tá? Então o segredo dos determinantes está na forma como eles variam quando realizamos as seguintes operações elementares. Então eu vou falar sobre 4 operações elementares, tá? Então aqui a primeira operação elementar é a seguinte: se uma linha ou coluna for multiplicada por K, o determinante de A será multiplicado por K também, tá? A segunda propriedade diz o seguinte: o determinante muda o sinal se duas linhas ou colunas forem permutadas, certo? A terceira propriedade importante aqui fala o seguinte: a soma de um múltiplo de uma linha ou coluna a outra linha ou coluna vai deixar então o determinante inalterado. E por fim, se duas linhas ou colunas de uma matriz A que seja quadrada, se elas forem proporcionais, então o determinante de A vai ser igual a 0. Beleza? Vamos testar as propriedades então? Bom, pessoal, hoje a gente está falando então sobre as propriedades dos determinantes e vamos testar a primeira propriedade dos determinantes que foi dito agora para vocês, tá? O que é então a primeira propriedade? Se uma linha ou coluna for multiplicada por K, o determinante de A será multiplicado por K também? Vamos fazer esse teste? Então eu peguei essa matriz A aqui, ó. Eu peguei essa matriz A e eu quero testar essa matriz, né? Eu quero saber se eu pegar uma linha dela e multiplicar essa linha por K, se todo o meu determinante vai ser multiplicado por esse K, tá? Então o que acontece? Aqui eu já trouxe, ó, eu já trouxe a linha de casa. Então eu fiz o K vezes o 1, o K vezes o menos 4 e o K vezes o 2, tá certo? E aí eu tive essa linha como resposta. Bom, beleza. Aqui eu trago o resto, né, da nossa matriz, que é menos 2, 8, 9, e o menos 1, 7 e o 0, tá certo? Então, como é que eu faço para resolver esse determinante, tá? Como é que eu faço para resolver esse determinante? Se você não lembra como resolver determinantes de ordem 3, que é essa matriz aqui, ela é uma matriz quadrada de ordem 3, tá? Então vocês dão uma olhadinha aqui, ó, tá? Confiram aqui o card da aula sobre determinantes e introdução, tá certo? Mas, como eu sempre digo, né? Aqui você faz a conferência se você quiser aprender desde o zero, mas não quer dizer que eu não vá resolver a conta aqui usando, né, a metodologia de resolução que vai estar apresentada no card para vocês. Então, vamos lá, o que acontece? Aqui eu já vou colocar, ó, a nossa matriz. Todos esses valores que estão aqui eu vou carregar para cá, tá certo? E propriedade dos determinantes. Pega as primeiras duas colunas e cola aqui, copia e cola, tá certo? Agora sim eu estou pronto ou pronta para resolver então essa matriz, tá? Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar as nossas diagonais principais aqui, diagonal principal, diagonal principal, diagonal principal, e depois eu vou colocar então as minhas diagonais secundárias, certo? Quando eu fizer isso, pessoal, colocando diagonais principais e diagonais secundárias, eu vou fazer diagonal principal menos a diagonal secundária, certo? Só que como eu tenho 3 aqui, eu tenho que fazer essa, mais essa, mais essa, que
que são todas as minhas diagonais principais, eu vou fazer a soma delas, menos, então, a soma das minhas diagonais secundárias, tá certo? Então é isso que vai aparecer aqui para vocês, ó. Não se assustem com essa tripa aqui de conta, tá? Porque nós vamos simplificar essa tripa aqui, tá? Como é que a gente vai simplificar? A gente vai colocar o K em evidência, tá certo? Se eu colocar o K em evidência, eu vou ficar exatamente com essa tripinha menor aqui, ó. Porque o que que acontece? Eu tenho o K que multiplica o 2. E aí ele multiplica e ele multiplica os próximos valores. Depois eu vou ter um K que multiplica o menos 4. E aí ele multiplica e multiplica os outros valores. E aí eu vou ter um menos 1. Aí eu vou ter um K que multiplica o 1 e multiplica os outros valores, tá? Então eu tenho o K que está sendo multiplicado por todos os valores. Então, se é o mesmo K, eu posso colocar ele em evidência e realizar então as somas e multiplicações dos outros valores, que dá exatamente isso aqui, tá? E a mesma coisa depois do menos lá, ó. Eu tenho o K aqui, tenho o K aqui, tenho o K aqui e é o mesmo K. Então, se eu tenho K e é o mesmo valor de K, eu vou colocar esse K aqui como o meu valor aí segregado, tá certo? Então eu vou colocar ele em evidência, beleza? Então colocando o K em evidência, eu simplesmente pego esses caras aqui e faço a resolução dele. Então aqui, ó, o que que eu vou ter? Eu vou ter o K que multiplica 64 mais o 79, certo? Então aí a gente sabe que se eu fizer a conta, tá? Eu posso fazer até aqui do lado para vocês, ó. Eu posso colocar aqui o 79 menos o 64. Olha lá, deu um valor de 15, certo? Então, esse valor de 15 aqui, que está dentro do parênteses, ele vai ser multiplicado pelo K. Então, vamos tirar ele daqui e vamos colocar ele aqui. Então, eu vou ter um valor de 15K. Então, o meu determinante de A, ele está multiplicado pelo K no final. Qual que era a minha pergunta mesmo? Se uma linha ou coluna for multiplicada por K, o determinante de A será multiplicado por K? Bom, então nós vimos aqui no final que sim, né? Eu fiquei com um valor de 15K. Fiz todas as minhas contas aqui. Aqui eu fiz mais rápido porque a gente já sabe, né? Quem tiver dúvida, corre lá no card. Mas é exatamente isso que vocês vão ter que fazer. Então sim, é verdade, tá? Então o determinante, sim, ele será multiplicado por K se eu pegar uma linha ou uma coluna, tá certo? Então vocês, fica a critério de vocês aí fazerem o teste pegando a coluna da matriz, né? Pegando a coluna da matriz, multiplica a coluninha por K e resolve aí o sistema. Tá? Depois coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês conseguiram resolver por coluna, se vocês conseguiram resolver aqui por linha, se deu o mesmo resultado que o meu, beleza? Então escrevam aqui no campo de comentários para eu ficar sabendo e dar os likes aí nos comentários de vocês e responder as dúvidas de vocês caso existam, tá certo? Então bora seguir para o próximo exemplo. Bom, pessoal, continuando aqui, ó, agora a gente passa para a segunda propriedade, né? Ele fala o seguinte: o determinante muda o sinal se duas linhas ou colunas forem permutadas? Vamos confirmar? Bom, a gente viu aqui que para resolver o determinante, a gente usou a nossa regrinha aí para determinantes de ordem 3, colocamos o nosso K em evidência e chegamos na resposta de K igual a do determinante de A igual a 15K, certo? Então isso aqui foi o que nós fizemos agora há pouquinho. Então vamos agora de uma forma diferente, trocando então a primeira linha com a segunda linha. Vamos fazer isso e ver o que dá? Bora lá. Então tá, perfeito, vamos lá. Então aqui, ó, eu vou fazer a substituição, né, de linhas. Então eu vou trocar o que era 1
menos 4 e 2 aqui veio para linha de baixo. 1, 4 e 1 menos 4 e 2 aqui. E o que era a segunda linha aqui em cima, ó, menos 2, 8 e menos 9, agora tá aqui como primeira linha. De segunda passou para a primeira linha, menos 2, 8 e 9. Tá certo? Então por isso que tem essas aqui, ó. Tem essas duas setinhas indicando que foi feita uma permuta aqui de linhas, tá? A linha 1 com a linha 2, tá certo? Então como é que eu resolvo o determinante desta matriz aqui? Bom, a gente já está mais do que acostumado, né? Traz, então, a matriz, esta matriz aqui, para cá. Olha lá, ó, menos 2, 8, menos 9, 1, menos 4 e 2, menos 1, 7 e 0. E copia as duas primeiras colunas aqui, ó. Menos 2, 1 e menos 1, 8, menos 4 e 7. Então, copia essas duas primeiras colunas exatamente aqui do ladinho e vamos resolver esse determinante de ordem 3. Vamos pegar, então, diagonais principais. Diagonais principais menos diagonais secundárias. Diagonais principais menos diagonais secundárias. O que que a gente vai ter? Nós vamos ter essa tripa de contas aqui, tá? Então, olha o que que acontece. Aqui eu tenho, ó, o menos 9 que estava lá em cima, vezes 1, vezes o 7, mais a minha próxima diagonal principal, que é 8, vezes o 2, vezes o menos 1. Ó, é um menos 1 ali, estão vendo? Tá? Mais a minha terceira diagonal principal, que é o menos 2, o menos 4 e o zerinho aqui embaixo. Somo todas essas diagonais principais e passo diminuindo. Então, eu quero saber quanto é que é a diagonal principal menos a secundária. E aí eu venho aqui, ó, com 0, 1 e 8, mais 7, 2 e menos 2, mais o menos 1, o menos 4 e o menos 9. E resolvo essas contas aqui. É muito simples, faço a resolução delas e vou chegar nisso aqui. Menos 63 vai sair daqui, o menos 16 vai sair daqui e o 0 vai sair disso aqui, porque esse 0 vai zerar esses dois valorzinhos aqui. Então 0. O sinal de menos vem para cá, isso aqui vai dar 0, então é esse 0 que está aqui. Isso aqui vai dar menos 28, que aparece aqui. E isso aqui vai dar menos 36, que vai estar aqui. Tá? Então, prestem bastante atenção. Por quê? Porque esse sinal de menos que está aqui fora vai tornar tudo que está negativo aqui dentro em positivo. Tá? E aí, o que que acontece? Vai ficar exatamente isso aqui, ó. O resultado disso aqui é menos 79. E aqui dentro vai dar o que? Menos 64. Só que esse menos aqui de fora, ele vai tornar esses caras aqui positivos, porque menos com menos é mais. Então vai ficar menos 79 mais 64. E aí o que que vai acontecer? O meu determinante vai ficar com o resultado de menos 15. Então lembra lá que no anterior a gente tinha ficado com o valor de 15k? Ele era um valor positivo, 15k. Por que que teve o k? Porque a gente multiplicou o k por toda a primeira linha daquela matriz. Aqui não tem k porque eu não joguei k aqui. Mas se eu tivesse jogado k aqui, beleza. Aqui iria aparecer um menos 15k. Então a gente prova o quê? A gente prova a segunda propriedade dos determinantes, que é o quê? O determinante muda de sinal se duas linhas ou colunas forem permutadas? Então sim, ele muda de sinal. Ele sai de positivo para negativo. Então sempre que vocês fizerem a troca de linhas ou colunas antes de calcular o determinante, vocês prestem atenção, porque vocês vão alternar o sinal desse determinante. Em vez de ele ser positivo, ele vai ser negativo. Ou o contrário, se ele era negativo, agora ele vai ser positivo, tá certo? Então fica a critério de vocês, eu permutei linhas, beleza? Fica a critério de vocês permutarem as colunas, tá? Então permutem aí, coluna 1 e 3, coluna 2 e 3, enfim, permutem as colunas que vocês quiserem e vejam se dá o mesmo resultado.
tá certo? Tem que dar o mesmo resultado, só que com o sinal negativo, beleza? Prestem atenção, se der resultado diferente aqui é porque tem coisa errada que vocês estão fazendo. E coloquem aí no campo de comentários, né? Eu quero saber se vocês estão acertando, se vocês estão batendo o resultado junto comigo, se tá dando tudo certo, beleza? E se tiverem alguma dúvida também coloquem aí que eu vou dar uma olhadinha, vou dar um like e responder na sequência. Bora testar a próxima propriedade então. Bom, pessoal, então vamos testar agora a terceira propriedade, tá? Que ele fala o seguinte, ó. Eu trouxe até uma matriz diferente para a gente poder trabalhar de uma maneira mais rápida e que fique mais fácil de entender. Então ele fala o seguinte, a soma de um múltiplo de uma linha ou coluna a outra deixa o determinante inalterado, tá? Então se eu pegar um múltiplo da linha 2, por exemplo, e somar com a linha 1, vai manter o meu determinante inalterado? Vamos fazer o teste? Então vamos lá. Então aqui o que acontece, ó? Eu vou pegar a primeira linha e vou modificar ela da seguinte forma. Eu vou pegar o 2 e vou multiplicar pela linha 2. Então eu vou fazer 2 vezes o 7 e vou fazer 2 vezes o 5, tá? E aí o que acontece? Quando eu fizer o 2 vezes o 7, eu vou somar com 1. E quando eu fizer o 2 vezes o 5, eu vou somar com o 3 da linha 1. Que é a mesma coisa que a soma de um múltiplo de uma linha ou coluna a uma outra linha ou outra coluna vai deixar o meu determinante inalterado? É isso que ele quer saber. E aqui, a segunda linha, eu vou manter e não vou alterar, certo? Ela vai vir copiadinha para cá. Então, como é que eu faço para resolver isso aqui, tá? Como é que eu faço para resolver? Vamos lá. Então aqui é simples, ó. 2 vezes o 7 é 14, mais 1 vai dar 15. Beleza, foi 15 lá. 2 vezes o 5 é 10, mais o 3 é 13, foi para lá. E o 7 e o 5 vem para cá por default, tá? Bem tranquilo aqui. Isso aqui é muito fácil de fazer, é só resolver a primeira linha aqui e a segunda linha aqui embaixo, tá? Então, feito isso, o que mais que falta? Vamos resolver o determinante aqui, então. Bem simples, né, de resolver o determinante. Vamos lá, então. Aqui, ó, eu pego o diagonal principal, que é o 5 vezes o 15, né? Isso aí vai dar 75, nós vamos ver juntos logo mais. E diagonal secundária, que é o 7 vezes o 13, tá? E a gente vai ver logo adiante aí, que vai dar 91, tá certo? Então vamos lá, aqui, já vamos botar aqui, ó, 5 vezes 15, 75, tá? E 7 vezes o 13, que dá 91. Então, diagonal principal, que é 5 vezes o 15, então vamos deletar esse 91. 5 vezes 15, diagonal principal, é 75. Então vai ser 75 menos o 91, que é o 7 vezes o 13, tá? E aí, esse carinha aqui é o resultado do meu determinante. Vamos ver quanto é que isso vai dar. Olha lá, ó. O determinante de A é igual a menos 16. A gente pode até fazer aqui em cima para confirmar, ó. 75 menos 91 é menos 16. Certo? Então aqui a gente tem um valor, tá? A gente tem o valor de menos 16. Agora é o seguinte, se eu quiser provar essa questão aqui, ó, e dizer essa afirmação, né, e dizer que isso não vai alterar, esse procedimento que eu fiz de multiplicar por um valor e somar com a linha 1, não vai alterar o resultado final do meu determinante aqui, ó, que é 16. Vamos ver se isso realmente acontece. Então vamos fazer o seguinte, vamos eliminar essas linhas aqui por enquanto, tá? E vamos trazer aqui novamente, ó, vamos trazer a matriz lá em cima, vamos copiar ela aqui, ó, 1, 3, o 7 e o 5 eu nem preciso apagar, né? Você nem precisa apagar. Então aqui agora eu vou devolver as nossas linhas de diagonal principal e diagonal secundária, certo? Vou devolver essas linhas e vou então trabalhar o que?
esse resultado aqui que vai ser alterado, porque agora não vai ser mais 75, né? Então aqui vai ser o seguinte, ó, aqui vai ser exatamente isso, ó, o 5 vezes o 1 é 5, certo? Menos a diagonal secundária, que é o 7 vezes 3, que é 21, tá? Então aqui deu menos 16, certo? É só para vocês constatarem, então, de que esse resultado aqui não foi alterado. Mesmo eu tendo feito agora há pouco todas essas modificações na linha 1, né, ter multiplicado a linha 2 por um escalar, somei com a linha 1, fiz um monte de operações desnecessárias para chegar no mesmo valor. Então, esse tipo de questão é um tipo de questão teórica, pessoal, de verdadeiro ou falso, que o professor vai jogar para vocês lá. Isso aqui, ó, a soma de um múltiplo de uma linha ou coluna a outra deixa o determinante inalterado. Daí vocês vão ter que fazer esse tipo de testezinho lá na hora da prova e ver, entendeu? Faz o determinante dela limpo primeiro, calcula o determinante dessa matriz aqui primeiro e vê quanto dá. Bom, deu menos 16. Agora vai lá e faz as operações que vocês acharem corretas. No caso, sigam o que ele está dizendo, né? Se ele está falando que é a soma de um múltiplo, né? Então faz a soma de um múltiplo. Multiplica e soma esse cara, certo? Ou soma o múltiplo de um cara. E esse cara vai ser a segunda linha, tá? Ou você pode fazer o contrário. Testa aí na sua casa, faz o contrário. Pega a soma de um múltiplo na primeira linha e joga depois na segunda, para ver o que vai dar. Para ver se vai dar a mesma coisa, certo? Eu vou deixar, esse vídeo aqui vai deixar bastante coisa na mão de vocês, tá? Bastante responsabilidade aí na mão de vocês, tá certo? Vocês calcularem aí na casa de vocês, fazerem testes diferentes para ver se bate, se não bate. E coloquem no campo de comentários, né, pessoal? Não deixem de colocar no campo de comentários as dúvidas, certo? E, enfim, elogios também, né? Tô aceitando aí bastante elogios em 2020, tô querendo uns elogios. Coloquem aí, então, pra eu dar os likes de vocês, tá certo? Bora pro próximo teste, então. Então é isso aí, né? Quarta propriedade, sem medo de ser feliz. Vamos testar aqui a última para a gente finalizar esse vídeo e gabaritar daqui para frente todas as questões de determinante, de propriedade dos determinantes, né? Então o que ele pergunta? Ó? Se duas linhas ou colunas de A, uma matriz A quadrada, elas são proporcionais. Então o determinante de A vai ser igual a zero? É isso que ele está perguntando. Se as linhas ou as colunas forem proporcionais, o determinante de A vai ser igual a zero? Bom, vamos lá, vamos testar, né? Como é que a gente resolve esse determinante então? Vamos trazer para cá o determinante. Vamos trazer a matriz aqui e calcular esse determinante. Então eu tenho ali, ó, 1 vezes 6 e 2 vezes o 3, certo? Então o que acontece? Diagonal principal vai ser o nosso 6, certo? Vamos só ajustar aqui. Diagonal principal vai ser o nosso 6 menos o 2 vezes 3, que é 6 também, pessoal. Então aqui está comprovado, ó, é zero. O determinante de A vai ser zero, tá certo? Então essa pergunta aqui, ela é verdadeira. Se eu tiver linhas ou colunas proporcionais, nesse caso aqui tudo é proporcional, né? 1 e 3 é proporcional a 2 e 6 e 1 e 2 também é proporcional a 3 e 6, né? Então aqui, ó, 1 e 3, se eu multiplicar por menos 2 a linha 1 e somar com a linha 2, eu mato a linha 2, certo? E se eu multiplicar aqui, ó, a minha coluna 1 por menos 3, né? E somar com a coluna 2, eu vou matar a coluna 2. Tá? Então elas são proporcionais, tanto linhas quanto colunas aqui nessa matriz A.
tá certo? Então é isso aí, pessoal. Se vocês ficaram com alguma dúvida de modo geral e acabaram de lembrar no final desse vídeo, não deixe de colocar, então vou repetir mais uma vez, né? Acho que vocês vão querer me matar no final desse vídeo. Coloquem as dúvidas de vocês no campo de comentários para que eu possa ver e responder na sequência, tá certo? Então é isso aí. Também vou deixar os likezinhos aí nas respostas de vocês. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Então é isso. Me sigam lá nas minhas redes sociais. Eu espero vocês lá, hein? Se você gostou, dá um like aí. Vai fazer esse vídeo chegar para quem precisa, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Um abração e até mais!